Olha só, pergunta que me fazem. Como é que eu comecei no coworking? Bom, em 2010, eu decidi, eu era executiva de uma empresa, decidi pedir demissão, e aí veio na minha cabeça, o que eu vou empreender? Eu queria ter um negócio que tivesse a minha cara, um negócio que tivesse minha cultura, um negócio que fosse só meu. E aí eu comecei a pesquisar, aí me deparei uma reportagem na revista Veja sobre coworking, estava chegando em São Paulo e tal, e eu olhei aquela reportagem e falei, nossa, isso tem tudo a ver comigo. E aí comecei a pesquisar, não tinha nada a esse respeito, era muito difícil conseguir algumas coisas na internet, eu consegui coisas em inglês, e aí eu comecei a estudar os business center, né? E algumas pessoas chamavam na época de escritório virtual, outros de business center e tal. Eu fui estudando e falando, bom, deixa eu mesclar aqui esse modelo, que é um modelo que tinha nos Estados Unidos de coworking open space, e o modelo que tinha aqui no Brasil já, que eram os business centers com várias salas privativas. Misturei isso da minha cabeça, resolvi abrir o escritório compartilhado. Eu contei essa história, já contei várias vezes, né? Como que eu comecei. Em novembro de 2010, eu lancei foi na região da Savassi, em Belo Horizonte. Hoje não é mais a mesma sede que era. E aí eu comecei a ter uma procura de um público que não era o que eu esperava, porque quando eu estudei isso lá nos Estados Unidos, eu percebi que eram mais pessoas, pequenas empresas, autônomos, pessoas, pequenos negócios que utilizavam, né? E quando eu comecei a ter procuras de empresas um pouco maiores, de empresas já estabelecidas, de empresas que têm mais de um funcionário, e eu comecei a adaptar o meu negócio para isso. Quando foi em 2013, não, 2012, eu fiz a franqueabilidade do meu negócio, ou seja, eu contratei uma empresa de São Paulo, especialista em franquia, e falei, quero ver se esse negócio é franqueável. E aí eles me ajudaram a fazer essa franqueabilidade, demorou um ano. E assim, um ano mesmo, porque eu lembro que o meu filho nasceu e eu ainda estava fazendo uma franqueabilidade do negócio. E aí, o que aconteceu foi que foi muito bom, porque eu personalizei todos os processos, né? Eu coloquei no papel a metodologia, que foi essa mescla do que eu vi nos Estados Unidos, mais os business centers. Coloquei isso tudo no papel, vi que dava certo, estabeleci processos e métodos para implantar um novo coworking. Afinal, eu estava indo, naquela época, com a ideia do mercado de franquia, né? Enfim. E aí, quando foi em 2014, eu saí para o mercado de franquia, foi um modelo de expansão. A franquia, na minha opinião, é um modelo de expansão que eu não gostei, eu não me adaptei, por motivos pessoais, tá? Porque eu estava com um menino pequeno, filho pequeno, não queria me afastar, eu teria que viajar o Brasil aí, fazendo a expansão, e eu não queria e tal, enfim. Resolvi não ir com esse modelo adiante. Porém, com a minha expertise em marketing digital, é sempre um negócio que eu gosto muito, né, que eu faço muito bem. Antes de eu me lançar no mercado, eu fiquei um ano, né, fazendo a franqueabilidade. Antes de eu me lançar, eu já tinha começado a fazer um trabalho de marketing. E o que aconteceu é que, mesmo eu não indo para o mercado, as pessoas começaram a me mandar e-mails. Me dá uma dica assim, uma dica assado, o que eu faço? Eu quero ter uma marca sua, como que faz, tal. Foi aí, então, lembro direitinho, meu primeiro cliente chamava-se Roberto, chama-se, né? Eu falei, então eu vou te fazer uma consultoria, você
eu te ensino e você abre. Né? Eu já tinha feito isso com a minha irmã, mas quando a gente faz como irmã, a gente faz dentro de casa, é diferente, né? Nesse caso, uma pessoa mesmo, chama Roberto, o coworking dele está lá em Curitiba, e eu ensinei ele a montar o escritório compartilhado, isso foi 2014. E ele montou e está lá até hoje, lindo, né? Uma casa maravilhosa. Então, deu certo e as pessoas começaram a me pedir para ensinar a fazer consultoria, montar um coworking e tal. Eu fui ensinando as pessoas, paralelo eu fui também fazendo o meu próprio coworking. Né? Esse modelo de franquia não me agradou por causa disso. Agora, se você quer realmente, por causa disso que eu falo pessoal, para quem chegou agora, foi uma estratégia pessoal minha, eu não queria me afastar da minha casa, da minha família, para poder desbravar o Brasil afora, né? E aí eu comecei a ensinar as pessoas a montar o coworking, e isso foi tomando proporções, e assim que eu comecei. E aí alguns coworkings a gente abriu essa exceção deles usarem a nossa marca, uma sessão de uso de marca. Paralelo à sessão de uso de marca, eu dou um suporte, vamos falar assim, mensal. E aí é isso, foi assim, né? Respondendo a primeira pergunta, foi assim que eu comecei no coworking, meio que na cara e na coragem, né? E aí eu costumo falar, se você quer um negócio de fácil gestão, e aí eu comecei a descobrir as coisas do coworking, né? Os benefícios de ser dono de coworking, completamente fácil de gerir, ele é completamente escalável no sentido de você ter uma receita recorrente daqueles serviços, né? Eu descobri muito o escritório virtual e eu lembro que eu conversando com um dono, isso em 2012, eu conversando com um dono de que existe até hoje em Vitória, até o dono de um escritório do Business Centers, na época falava, né? Ele falou, você ainda vai descobrir o que é o escritório virtual, o serviço de escritório virtual. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, uai, pô, senhor, por que esse moço está falando só a metade para mim? Por que ele não completa a frase e me explica, né? E realmente depois, hoje, eu comecei a entender por que ele falava tanto isso, né? Por que ele falou isso? E realmente é um serviço altamente escalável, com um custo mínimo, e que você tem aí a possibilidade de ter realmente várias empresas, clientes nessa modalidade, né? Então, dando um resuminho aqui, respondendo a pergunta, como que eu comecei, como que eu continuo, foi assim, né? Se você chegou agora, eu aconselho você depois dar uma olhadinha, eu expliquei aqui um pouquinho da minha história respondendo a pergunta. Né? Para quem chegou agora, eu estou respondendo perguntas que eu tenho recebido muitas no meu e-mail e no meu direct, principalmente, e aí eu vou aqui tentando responder, porque às vezes fica difícil eu responder um a um, então eu falei, vou fazer um compilado aqui, né? Próxima pergunta. O coworking pode se tornar um condomínio de empresas? Olha, gente, assim, legalmente falando, eu não sou advogada, eu não sei como que se constitui um condomínio, né? Mas na teoria, assim, quando você vê de fora, ele já é um condomínio de empresas ali, né? Agora, acho perfeitamente viável, até conversei com uma pessoa do Nordeste, e ele está fazendo exatamente isso. Ele pegou um lugar e ele está fracionando o lugar na própria escritura pública, fracionando para se fazer ali uma espécie de um condomínio. Né? Eu acho que é viável. O entrave que eu vejo é só essa questão da mobilidade, porque o coworking ele tem muito essa pegada de ser muito
mobilidade, né? Você poder estar aqui, daí você cancela aqui, você vai ali, você, enfim, você abre uma outra cidade, tem muito isso, essa pegada aí no conceito, né? E quando você estabelece aí num condomínio, talvez você se prenda ali àquele lugar. É óbvio que, assim como uma loja de shopping, você pode passar para outra pessoa ou alugar para outra pessoa e tal, mas fica a ideia, assim, eu não tenho experiência com isso, né? Mas acho a ideia interessante, viu, gente? Quem é dono de imóvel, então, né, se conseguir fracionar isso na prefeitura, pode ser interessante, sim. Eu sempre acho que quando você... eu sempre acho que quando você tem um imóvel e você pode rentabilizar ele mais do que o aluguel, ainda mais com essa crise constante que o Brasil vem surgindo, o aluguel, ele às vezes não rentabiliza o que ele deveria, né, num imóvel. Então, se você tem uma forma de rentabilizar melhor aquilo, eu acho que tem que mandar bala, sim, com certeza, o mais rápido possível, né? Quais os tempos de locação na ordem mais procurados pelo mercado? Olha só, eu acho que eu vou traduzir essa pergunta. Ele está perguntando o que se vende mais, né, no mercado, o que tem mais procura. E a ordem tem mais procura de salas privativas, tá? As salas são lugares que você quase não precisa fazer tanto marketing para se vender. A gente já teve situação de ter fila de espera para uma sala, né? E agora, com essa crise de coronavírus, eu estou enxergando que se você agregar um pouco mais de valor àquela sala, aí é que você vai ter realmente fila de espera. O que eu quero dizer com gerar valor? Eu quero dizer em você pegar aquelas pessoas daquela sala e fazê-las se conectarem com outras pessoas ali dentro e tornar aquilo ali uma grande, entre aspas, família. E eu acho que você vai ter uma fidelidade muito grande nas suas salas privativas. Mas elas são os mais populares. Eu não sei se... Não consigo hoje te responder se é porque ela já está há mais tempo no mercado. Antes não era coworking open space, era muito mais salas, né, nesses business centers, nesses escritórios virtuais. Então, não sei se dizer se isso influenciou ou se realmente é uma questão cultural do brasileiro, ele quer dividir várias coisas, mas na hora de sentar e trabalhar, ele quer o espaço dele. Então, o que eu posso te dizer é que a pessoa que está ali, que quer compartilhar, ela adora aquele sistema de ter a sala dela e poder ir na copa, ir no café, a sala de reunião está ali à disposição, a hora que ela quer, ela tem uma recepcionista, telefonista à disposição, enfim, esse operacional ela gosta muito, tipo assim, umas coisas bobas, mas faz diferença, né? O ar-condicionado estraga e a pessoa não precisa se preocupar em consertar, né? Ou a internet cai, a pessoa não precisa se preocupar porque tem outra internet que vai vir, ou tem alguém que vai chamar alguém para consertar. Essas coisinhas, pequenas coisas que, no final das contas, aumenta muito a nossa produtividade. Mas, enfim, eu começo a falar e empolgo, peço desculpas aí, que às vezes a resposta tem mais minutos do que ela deveria. Primeiro serviço que é procurado no coworking, salas privativas. Segundo serviço que é mais procurado no coworking, escritório virtual. Nossa, é mesmo? Escritório virtual. O que para quem chegou aí agora, o escritório virtual é aquela modalidade que a gente oferece um endereço para a pessoa utilizar, e eu não quero dizer endereço fiscal apenas, tá? Quero dizer o endereço mesmo, para a pessoa ter uma base da empresa dela. E isso é importante. Se você fizer uma pesquisa com qualquer autônomo, você vai falar, você prefere ter o endereço na sua casa ou você prefere colocar aqui que você tem uma empresa no endereço XYZ? Ele vai preferir ter o endereço pagando 90, 100 reais e ter o endereço
num lugar que seja comercial, tá? E aí, além disso, você agrega mais valor àquele serviço. Você começa a oferecer o gerenciamento das correspondências dele, você começa a oferecer o atendimento telefônico personalizado, você começa a oferecer, às vezes, transferir ou uma caixa postal, ou transferir a ligação para a empresa dele, você oferece sala de reunião junto com o pacote de escritório virtual, enfim, é o que mais hoje tem procura depois da sala privativa. Depois disso, o que a gente tem mais procura? Salas de reunião e salas de treinamento. Aí eu acho que a procura é bem igual, né? Temos pouca procura de salas para mais de 100 pessoas, assim, eventos grandes, né? Não tem muito. Agora, procura para eventos pequenos, 25 pessoas, 30 pessoas, tem bastante. Assim como diariamente tem uma pessoa querendo sala de reunião, fazer uma reunião e tal e tal. Então, é um serviço também que vale muito a pena estar investindo a sua energia em fazer uma sala de reunião muito agradável, uma sala de reunião bonita, uma sala de reunião que encha os olhos da pessoa que vai fazer uma reunião ali, um serviço agregado junto com a sala de reunião, que seja um coffee break, que seja um café maravilhoso, que seja uma água com gás ou alguma outra coisa que seja servida ali, e serviço de impressora e serviço de ligação telefônica, enfim, dá para você agregar muito valor àquele serviço de sala de reunião, e vou falar popular, assim, já é conhecido pelas pessoas. As pessoas já sabem que existe a sala de reunião, elas já conseguem enxergar que, nossa, em vez de eu trabalho na minha casa, eu preciso de um lugar para fazer reunião, eu já vou no Google, já pesquiso o coworking e vou fazer a minha reunião. Isso é muito comum. E, por último, parece inacreditável, mas, por último, que tem procura é o escritório compartilhado. Isso não quer dizer que ele mereça menos importância, tá? Pelo contrário, ainda mais agora, nessa situação de isolamento, e todo mundo vai voltar para suas empresas, para o seu mercado, e as pessoas, na minha opinião, é que as pessoas vão querer se relacionar cada vez mais, principalmente nesse momento. Eu acho que o escritório compartilhado, ele vai, sim, ter uma repercussão muito grande. As pessoas vão precisar estar ali conectadas e estar fazendo negócios e aquela coisa toda. Mas não é todo mundo não, né? Mas, assim, a grande maioria das pessoas que vão ao coworking buscando um compartilhado, na hora que elas chegam lá e elas veem que podem ter uma sala para elas acabam optando por ter uma sala, e isso começa a ser uma coisa recorrente e natural de quem está buscando o escritório compartilhado, né? Eu te falo que lá na nossa empresa, voltando as coisas ao normal, né, aos pouquinhos, voltando às situações normais, eu vou sim pegar com muita força o escritório compartilhado, porque eu acho que as pessoas vão precisar de conexões entre elas para manter o negócio funcionando, para manter a máquina delas funcionando, e eu acho que a gente tem toda a possibilidade de entrar como uma solução aí nesse... mas tem essa possibilidade. Entrou uma pergunta aqui, eu fui ler e aí me confundi. Daqui a pouco eu respondo, peraí. Vamos lá. Quais serviços eu posso oferecer? Ai, já li essa, desculpe. Opa. A pessoa está perguntando se ainda há mercado em Curitiba. Gente, eu acho que Curitiba, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas Curitiba é um lugar, o sul do país, ele se propagou o coworking ali pelo sul
muito até antes, talvez, do que se propagou por todo o Centro-Oeste, por todo o Sudeste. É lógico que São Paulo é um mundo à parte, né, gente? A gente não... São Paulo é São Paulo, deixa ele lá. Mas no Sul se propagou muito rápido esse conceito. E tem empresas lá de 2010, talvez 2008, 2009, e eu acho que é um mercado que, como já está consolidado, eu acho que qualquer mercado que já esteja mais consolidado acaba sendo mais fácil de entrar, assim, porque as pessoas já conhecem o que é compartilhar e tal, e isso fica mais fácil, né? Qual é o tipo de pessoa jurídica que eu tenho que constituir para conseguir alvará para esse tipo de atividade? Então, essa é uma questão, falando em outras palavras, né? As pessoas me perguntam muito, Bruna, eu faço um contrato de aluguel ou eu faço contrato de prestação de serviço? Olha só, vamos falar de tudo isso um pouquinho, né? A pessoa jurídica que eu aconselho é uma sociedade limitada ou um Mereli, não importa. O que importa, na minha opinião, é você se enquadrar no anexo 3 do Simples Nacional, nesse tipo de regime tributário. Por quê? Não sou contadora, estou falando da minha experiência, porque você começa pagando um imposto pequeno e você vai aumentando esse imposto conforme a sua empresa vai aumentando o faturamento, né? Então, isso não te sobrecarrega você abrir uma empresa hoje no lucro presumido, que é o mais comum, né? A alíquota na hora que junta todas as alíquotas ali dos seus impostos, deve dar o quê? 16%, mais ou menos? E, ao passo que, se você conseguir abrir no anexo 3 do Simples Nacional, você começa, se eu não me engano, com 6% de imposto, né? Então, você vai aumentando a sua empresa, o imposto vai crescendo, e essa é a melhor solução para quem está querendo abrir um escritório compartilhado. Tá, você tem a opção também de fazer, se você é dono de um imóvel, principalmente, ou se você acordou com o dono desse imóvel, que você pode fazer uma sublocação, né, e fazer um contrato de aluguel. Eu, particularmente, não gosto dessa modalidade, porque você cai na lei do inquilinato. E eu não sei se alguém já teve uma experiência ruim com inquilino, mas nós aqui da minha família, a gente já teve uma experiência ruim, nós demoramos 1 ano e meio para conseguir tirar a pessoa do imóvel com ação de despejo, enfim, essas coisas muito desgastantes. Então, eu não gosto dessa modalidade por isso, sabe? A lei do inquilinato é uma lei que você tem que seguir, e eu acho que uma prestação de serviço, ela desenvolve uma relação mais fácil de ser ali administrada, né? E o contrato particular de prestação de serviço, vocês colocam o que quiser ali no contrato, da forma que quiser, eu acho mais fácil, essa é a verdade. Eu vou passar aqui para as perguntas que as pessoas estão digitando, porque se eu for ler só as minhas aqui, talvez o interesse de vocês que estão aí do outro lado seja em outras perguntas, tá? Então, o José está perguntando aqui no YouTube: estou com uma boa estrutura física pronta, como começar após a pandemia? Olha só, eu acho que quem está planejando o coworking, eu me planejaria para voltar, entre aspas, ao normal. Eu falo entre aspas porque é a construção de uma carteira, né? A partir do mês de julho, né? Eu acho que o segundo semestre, as pessoas já vão estar aí, agosto, setembro, enfim, já vão estar de volta às ruas na sua... diria, eu não sei se é certo eu falar na totalidade, isso é o que eu acho, tá, gente? Eu acho que a economia não suporta mais todo mundo dentro de casa, e a gente vai ter que sair aos poucos, vai ter que... o consumo tem que voltar, as coisas têm que voltar a funcionar. Então, se eu estivesse planejando um coworking, eu planejaria abrir a partir de julho, né? Nesses meses aí, maio e junho, eu planejaria muito o meu marketing, no sentido de deixar muito bem estruturado o meu website, as minhas redes sociais, fazer um trabalho eles chamam de SEO, para você poder se ranquear no Google, as pessoas conseguirem te achar no Google. Eu investiria muito
nesse marketing em maio e junho para você colher resultados em julho. Né? Uma coisa que funciona muito quando a gente vai abrir um coworking, principalmente nas grandes cidades, eu já falei isso, é assessoria de imprensa, é você conseguir estar na mídia falando sobre isso. E a mídia, quando eu falo mídia, você não precisa estar na Rede Globo, gente. Às vezes você tem um jornal de bairro, às vezes você tem alguma coisa da sua cidade que você pode estar presente ali. Por exemplo, eu aqui em Belo Horizonte já dei uma entrevista na Rede Minas, que eu acho que é uma rede que só é transmitida aqui em Minas, e foi, assim, super bacana para disseminar o conhecimento do que é o coworking, como funciona, e principalmente, agora é a hora de você entrar informando ao mercado que nós somos uma solução quando o estudo terminar. Né? Informando ao mercado que, olha, você vai precisar reduzir custo, eu estou aqui, é mais barato você ficar comigo do que você manter o seu escritório próprio. Né? É informar, se você não tem imóvel, é atrás de um dono de imóvel e falar que, deixa eu te explicar como que você pode rentabilizar o seu imóvel mesmo num período de crise econômica. Né? Então, fica aí a minha dica, a minha resposta para o José Américo aqui. Tem uma outra escrita aqui. Bom dia, Bruna. Quando se aluga um escritório virtual, a empresa atualiza o endereço no contrato social para o coworking. Se eles pararem de pagar a mensalidade, como forçar eles a mudarem novamente? Nilson, deixa eu te falar. O registro do CNPJ no endereço, que é o endereço fiscal que todo mundo fala, essa regulamentação é feita por cada prefeitura. Então, a prefeitura da sua cidade vai saber te informar. Como é que você faz se uma pessoa registrar um CNPJ no seu endereço e depois não for mais o seu cliente? Aqui em Belo Horizonte, a pessoa tem que ela mesma ir lá e transferir, entendeu? Depende da pessoa transferir o endereço fiscal que a gente fala, né? Peraí. Eu acho que existe alguns recursos de você ir lá, denunciar a pessoa, a empresa, denunciar no sentido de ir lá e dizer se a empresa não fica no meu endereço e tal, mas, sinceramente, eu nunca vi funcionar assim. Você ir lá na prefeitura falar, essa empresa não fica no meu endereço, está usando indevidamente, e a prefeitura tomar alguma providência. Agora, vou te falar, Nilson, o que acontece na prática, tá? Uma pessoa encerra o contrato comigo de endereço fiscal, não muda o endereço dela para outro endereço, continua lá no endereço fiscal. No nosso distrato, ou então, se ela, mesmo no contrato, se ela ficar inadimplente com você, o que você vai começar a fazer? A devolver as correspondências para o correio daquela empresa, porque você não presta mais serviço para ela, ela já não é mais seu cliente. E aí, na hora que você começa a devolver para o correio as correspondências, porque você não é obrigado você concorda comigo? Você não é obrigado a receber correspondência de uma empresa que não é seu cliente, né? E aí, o que acontece muito? Eu devolvo as correspondências para o correio, porque não é mais meu cliente e tal, e a pessoa, a dona da empresa, acaba me procurando para regularizar a situação comigo, para ou pagar o que está inadimplente, ou de fato rescindir o contrato e cumprir as cláusulas que estão ali, ou então levar o contrato adiante e pagar normalmente. Espero que eu tenha ajudado aí, respondido a sua pergunta. Eu agora vou ler aqui no Instagram. Peraí. Bruna, você tem mais ou menos o valor do retorno por metro quadrado? Olha só, eu não utilizo, eu acho que quando você analisa o resultado de uma empresa, você precisa estabelecer métricas e parâmetros para você poder tomar decisões, tá? Esse parâmetro que você está me colocando, retorno por metro quadrado, eu não utilizo, tá? Prefiro utilizar o retorno por tipo de serviço. Né? Qual é o retorno por tipo de serviço que eu tenho?
qual é o retorno geral da empresa. São esses dois índices que eu meço, né? Então, eu não meço retorno por metro quadrado. Agora, é perfeitamente possível, né? Eu só acho que quando você vai analisar o resultado de uma empresa, se você começar a analisar tudo quanto é métrica, acaba que você não analisa nenhuma, porque você analisa tanto que você acaba que não analisa quase nada. Então, eu estabeleço parâmetros que eu consiga seguir, né? Então, o parâmetro que eu utilizo é o retorno por tipo de serviço e o retorno geral da empresa, né? Qual é o mínimo de metros quadrados para iniciar? Olha, num grande centro, eu posso te dar opiniões, né? Eu acho que isso não é uma regra que vai acontecer, né, gente? Eu posso dar opiniões, eu posso te falar da minha experiência, eu posso te falar o que eu acho que é viável. Então, eu vou usar a minha cidade, que é a cidade que eu mais entendo, que é Belo Horizonte. Na minha cidade, eu começaria um escritório compartilhado com 180 metros quadrados. Em 180 metros quadrados, você vai conseguir colocar aproximadamente 50 pessoas. Né? Isso, no geral, seja em salas privativas, seja no compartilhado, não importa. Acho que você vai conseguir colocar de 45 a 50 pessoas, né? Eu estou imaginando uma laje livre, né, gente? Então, essas são as condições. Eu começaria por aí. Agora, às vezes você está numa cidade menor, que 100 metros quadrados vai ser suficiente. Você vai colocar ali dentro 25 pessoas, o seu aluguel é menor, o seu custo é menor, porque você está numa cidade do interior e você vai chegar no seu ponto de equilíbrio, no resultado que você almeja. Né? Eu acho que o mais importante do que ver a metragem e tal é enxergar o retorno que aquele negócio vai conseguir te dar, tá? Deixa eu ver aqui. Coworking para dentistas. Será que existe mercado para esse nicho? É o Vitor que está me perguntando. Vitor, eu entrevistei uma pessoa de Pouso Alegre, se eu não me engano. Deve estar no YouTube essa entrevista. Se não tiver, eu vou subir, ou me manda um direct que eu mando para você. Ele tem um coworking de dentistas numa cidade do interior e tá dando super certo, tá dando tanto certo que ele fez outras salas para atender outras áreas da saúde, tipo fisioterapia, tipo psicólogo, e ele tem acho que 3 ou 4 salas de dentista. É um investimento maior, né, Vitor? Porque tem toda aquela parafernália do dentista para atender uma pessoa, mas ele tá se dando muito bem. Eu entrevistei ele, nós estamos em abril, né? Entrevistei ele em março. E o coworking dele tem 2 anos, 2018, que ele abriu. E ele, deixa eu lembrar aqui, ele cobra por atendimento. E ele faz pacotes de atendimento. É um modelo de negócio muito legal, dá certo, né? Para salas privativas, qual é o número ideal de estações de trabalho? Gente, olha só, o que eu faço quando eu vou montar um layout de um escritório compartilhado? Eu procuro fazer salas de 4 pessoas, uma do lado da outra, de forma que, se me aparecer uma pessoa que quer uma sala maior, a única coisa que eu tenho que fazer é tirar aquelas paredes ou aquelas divisórias ou aqueles vidros entre uma sala e outra. Ou, no máximo, o que eu já fiz, aliás, é o que eu mais faço, a pessoa ela entra querendo uma sala maior, de 8 pessoas ou de 6 pessoas, eu abro uma porta entre 2 salas de 4 e aloco as pessoas, a empresa ali naquele ambiente. Então, se alguém me pergunta, eu tenho um espaço aqui de 200 metros, como que eu divido ele em salas? Divida em salas de 4, que é o que tem mais procura. Aí, se aparecer alguém querendo uma sala de 1, eu cobro o mínimo daquela sala, que é o mínimo, que são 4 pessoas ali dentro. Né? Então, na prática, uma sala de 4 custa R$ 2.500. Se a pessoa quiser uma ali dentro, eu vou cobrar dela R$ 2.500. Eu posso ir até dar um desconto, chegar a R$ 2.200, talvez,
porque uma pessoa vai me dar menos trabalho do que 4, enfim. Mas ela vai ocupar o lugar de 4 pessoas, então é assim que eu faço para cobrar dela, tá? Gente, eu já vou para 40 minutos, eu preciso terminar essa live, tem outras perguntas aqui. Eu vou ter que escolher. Vamos lá, rapidinho aqui. Eu vou responder aqui. A Thay de novo. Estamos com uma dúvida: qual a proporção de salas privativas em relação ao espaço compartilhado? Eu sempre coloco 80% sala privativa, 20% escritório compartilhado. Após a pandemia, eu vou continuar fazendo da mesma forma, tá? A procura de sala ela já é alta, então não acho que ela vai aumentar. Ela vai aumentar sim, porque vai ter mais empresas querendo reduzir custo, mas a proporção eu acho que continuaria a mesma, né? E só respondendo aqui, quais pontos principais apontados no coworking antes e depois da pandemia? Eu acho que a mudança fundamental é que a gente vendia muita sala privativa, escritório compartilhado, e muitos coworkings deixavam, inclusive eu, a conexão entre as pessoas ali dentro de forma mais orgânica, de forma natural. Você está ali compartilhando, você acaba se relacionando e fazendo negócios. E eu acho que agora a gente vai entrar um pouco como mediador dessa situação, né? Então, se eu sei que eu tenho ali engenheiros e eu sei que eu tenho outras pessoas que possam ser fornecedores e clientes de engenheiro, por exemplo, eu vou juntar os dois, né? Então, antes isso acontecia mais naturalmente. Agora, eu já imagino um novo serviço vindo pela frente, que é um serviço aí de comunidade, de conexão, a pessoa pagando uma mensalidade pequena para poder fazer parte de várias ocasiões, não sei se essa é a palavra, mas fazer parte de um ecossistema ali que ele vai conseguir gerar negócios para ele ali dentro, vai gerar relacionamento, vai dar produtividade para a empresa dele. Eu acho que essa é a grande mudança. Não vejo mudança em estrutura física, mudança muito drástica. Vejo sim, eu disponibilizando, como eu já estou disponibilizando, máscara, luva, álcool em tudo quanto é lugar, e vejo educando as pessoas. Passa álcool na sua mesa, chegou lá, limpa o pé, enfim, essas coisas que a gente já está fazendo em casa, né, gente? É isso que eu acho. Agora, mudanças, assim, igual eu vi algumas pessoas falando, a gente vai aumentar o espaço entre as pessoas. O espaço já não é tumultuado, então eu não vejo por que falar nisso. Teve outras pessoas que falaram, eu vou colocar igual o supermercado está colocando, né? Uma barreira de acrílico ou de vidro na frente das mesas. Eu, sinceramente, não acho que é por aí, não acho que seja, eu não acho que a propagação do vírus, assim, não propagação, mas a prevenção seja por aí. Eu acho que é mais hábitos de limpeza e de higiene de todo mundo, e eu acho que está todo mundo ali no mesmo espaço, vamos todo mundo se treinar e se policiar, inclusive os funcionários e quem é dono de cowork também, né? Não acho. Então, se agora também, na hora que você for num restaurante, você vai botar um acrílico no meio de quem está do seu lado ali, porque não vai rolar de você conversar mais com a pessoa. Acabou de me vir esse exemplo na cabeça. Acho que não, né? O restaurante vai reabrir, ele vai colocar todos o que ele tem em mãos para prevenir, né? Sei lá se são máscaras, são álcool em gel, enfim, educar as pessoas, ou o próprio garçom ir lá e falar, senhor, por favor, pode ir lá lavar a mão, sei lá, gente, eu só acho que não é solução, colocar uma barreira entre pessoas que estão sentadas, não acho que seja solução, né? Gente, olha só, a interação tá ótima, tem várias perguntas, mas eu preciso desligar, sabe por quê? A conexão começa a ficar instável, o Instagram começa a não entregar
o YouTube também, depois eu não consigo salvar a live para poder disponibilizar para vocês, né? Mas então, tem várias perguntas, eu estou com vontade de ir respondendo. Vou responder mais um pouquinho, então. Qual que é o tamanho das salas privativas? Minhas salas privativas são de 4 pessoas, como eu falei, eu faço uma do lado da outra, e são pequenas, tá? Em torno de 8, 9 metros quadrados, uma sala de 4 pessoas. Nossa, é muito pequeno. É pequeno. E qual que é o objetivo? Pensa nisso, ó, qual que é a filosofia, tá? É a pessoa tá ali trabalhando, na hora que ela precisa de alguma coisa, ela levante da cadeira dela e vá para o ambiente de convivência, e vá para a copa, e vá na recepção, vá buscar a impressão que ela mandou em outro lugar. Enfim, o objetivo não é a pessoa ficar sentada ali o dia inteiro, sabe? O objetivo é que ela use o espaço dela para trabalhar e quando ela quer fazer qualquer outra coisa, ela levante do ambiente. Então, é por esse motivo que as salas não são espaçosas. É óbvio que chega uma pessoa para mim e fala, estou dando um exemplo aleatório, eu vou te pagar, eu quero uma sala de 15 metros quadrados só para mim. Eu vou fazer a conta, eu vou falar, beleza, se quer uma sala, você vai me pagar 10 mil reais. É muito mais barato ele ter o escritório dele. Se a pessoa quer essa filosofia de uma sala cheia só para ela, onde ela tem uma própria sala de reunião ali dentro, de atendimento no caso e tal, essa pessoa talvez não seja a pessoa ideal para ir para um escritório compartilhado, né? Então, vamos lá. Aqui está falando em 140 metros, ele tem um imóvel de 140 metros, qual é o investimento que eu terei que fazer? Fiz um vídeo que vou soltar essa semana sobre isso. Em média, a gente estava gastando R$1.000 o metro quadrado para montar um escritório compartilhado. Né? Eu até, no vídeo que eu gravei, eu dei o exemplo de um ar-condicionado que a gente colocou lá agora, no meio dessa pandemia, e a gente negociou 60% menos na instalação do ar. Então, assim, eu acho que se você está planejando o seu coworking, esse é um momento propício para você renegociar ou negociar com seus fornecedores. Está todo mundo precisando trabalhar, né? A área de construção civil também foi afetada, a área de mobília, para você negociar mobília para o seu coworking foi afetada, todos, até a operadora de telefonia está negociando a preços muito competitivos. Então, se você quer montar o seu escritório compartilhado, esse é o momento para você negociar e planejar. Eu planejaria para abrir em julho e eu tenho certeza que vai ter sucesso, tá?